palavra de Deus nesta noite aos irmãos. Louvar a Deus também pela vida da pastora Maria Bernadette da Silva Santos, render louvores a Deus por todos os obreiros desta igreja, por todos os irmãos, que o Senhor continue abençoando ricamente. Temos aqui esta noite muitos irmãos que no longo dos anos vem realizando a obra de Deus, juntamente com o nosso pastor, e por isso nós glorificamos o maravilhoso nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu tenho certeza que durante esses 3 dias, essas 3 noites, Deus estará trabalhando no nosso meio como está hoje à noite. Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos. Nós ficamos ali mesmo, lá da região de Belo Horizonte, e a viagem foi uma bênção, e nós queremos nesta noite dizer algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração, baseado neste salmo. Este salmo que foi escolhido pelo nosso pastor. Com certeza Deus tem alguma coisa para falar conosco, mesmo que seja para alguma pessoa. Deus tem uma mensagem muito direta. Às vezes a gente vem no culto e nem sempre aquela palavra naquela noite ela estará direcionada a nós, mas sempre haverá alguém que precisava de ouvir aquela palavra. Talvez hoje à noite seja você essa pessoa, eu não sei. Glória a Jesus. Por isso eu quero convidá-los para que estejamos com os nossos ouvidos abertos a tudo que Deus continuará a falar conosco através da sua palavra nesta noite. Este salmo, ele foi escrito depois do exílio, quando o povo do Senhor estava voltando do cativeiro, que ele foi escrito. Este salmo, ele era entoado pelo povo em procissão, quando eles iam para a casa de Deus, nas festividades. O povo de Deus era aquele povo alegre, aquele povo feliz, e quando eles iam para a casa do Senhor, para as festas, tabernáculo, Páscoa e outras em Jerusalém, eles iam cantando. Os irmãos mais antigos, se nós pararmos um pouco hoje, nós vamos lembrar, muitos anos atrás, quando poucos irmãos tinham o seu veículo, e a gente ia de uma congregação a outra, muitas vezes de caravana, e até em outra cidade, e os irmãos iam cantando hinos de louvor e glorificação ao nome do Senhor. E era maravilhoso, era muito bom. Ainda hoje, em muitas oportunidades que a gente está de caravana, a gente costuma cantar hinos que enaltecem o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quem está triste, ora, e quem está alegre, cante. E o povo do Senhor, o povo de Israel, quando eles iam para aquelas festividades, eles iam cantando, eles iam salmodiando, eles iam glorificando a Deus com instrumentos e aquela alegria toda. E este salmo era um dos tais que eles iam cantando em caminho até a casa de Deus. Este salmo também, no tempo de Cristo, ele era cantado na Páscoa. Este salmo também, ele é uma celebração de ações de graças por livramentos e vitória contra as nações inimigas. Alguns comentaristas estudiosos, eles também dizem que este salmo, possivelmente, ele foi cantado quando Jesus instituiu a Santa Ceia em Mateus 26:30. Logo depois que Jesus
instituiu a Santa Ceia, a Bíblia diz bem assim: e tendo cantado o hino, eles saíram. E os estudiosos, eles acreditam que possivelmente fora este salmo que Jesus cantou naquela noite. Glória ao nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele fez uma aplicação a si mesmo deste salmo. Então veja bem, os irmãos, quantas coisas importantes e maravilhosas este salmo ele nos retrata esta noite. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os versículos que lemos, diz-nos o versículo 22: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Primeiramente, nós observamos nesses dois versículos que ele está contando para nós acerca da rejeição de Jesus. Embora Jesus seja maravilhoso, ele seja muito bom, como de fato foi e o é, embora Jesus tenha feito tantos milagres e tantas maravilhas, tenha recuperado a visão de cegos, recuperou a visão de cegos, ressuscitou mortos como Lázaro no capítulo 11 de São João, como ressuscitou o filho da viúva Naim, Lucas capítulo 7. Embora Jesus, até mesmo no seu último momento na cruz, ele deu a oportunidade ao homem que era um malfeitor, que era um ladrão, mas ele fez uma confissão desejando muito que a sua vida no último instante ela fosse mudada. E Jesus prometeu àquele homem: hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Embora tudo isso, mas muita gente ainda rejeitou e rejeita Jesus. É por isso que o versículo 20 está aqui. O versículo 22 está nos dizendo: a pedra que os construtores rejeitaram. Isaías, no capítulo 53, ele começa nos dizendo assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isto porque Jesus não tinha beleza, ele não tinha formosura, ele não tinha aparência. Olhando as pessoas para ele, nenhuma beleza havia. Porque Jesus foi um rei que nasceu de uma família muito pobre, sem expressão alguma naquela época. E portanto, muitos rejeitaram a Jesus. Eles rejeitaram Jesus. Veja os irmãos que quando Maria, gestante do Senhor, ali naquela pequena cidade ela chegou, a Bíblia relata lá em São Lucas que as hospedagens estavam todas completas e não houve nenhum espaço para que Jesus pudesse nascer. E ele teve que nascer numa simples e humilde manjedoura. Rejeitaram Jesus, deixaram Jesus de lado. E é por isso que este salmo, que foi escolhido para o tema desta noite, deste trabalho, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, veio a ser a angular. Ela veio ser a pedra de esquina. Embora alguns rejeitaram,
e ainda rejeita Jesus, mas ele continua sendo o principal. Nesta noite eu louvo a Deus pelo coral das diaconisas, mas Jesus é o principal dessa reunião. Você que foi convidado especialmente para vir a esta reunião, e foi muito bom você ter vindo, mas Jesus é o principal desta reunião. A orquestra tocou muito bonito aqui esta noite, muito bem ensaiado, mas Jesus é o principal desta reunião. Glória a Jesus. Os homens o rejeitaram, tiveram a oportunidade de recebê-lo muito bem, mas isto não tirou o lugar de Jesus. Ele foi e continua sendo o principal. Sabe por que nós estamos aqui esta noite? Porque Ele é o centro dessa reunião. Tudo aqui gira em torno do nome dEle. Tudo aqui é para Ele. Tudo foi feito para Ele. E toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação será unicamente a Jesus. Ele é a principal salvação. Lá em Isaías, no capítulo 28 e no versículo 16, diz assim: portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Aí depois, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz: em cima do céu, embaixo da terra, não há outro nome dado entre os homens que possa salvar a não ser o precioso nome de Jesus. Não é a religião que salva, não é a filosofia que salva, mas quem continua salvando até os dias atuais ainda é Jesus. Ele é o principal salvador. Nele você pode ter esta certeza e esta confiança. Isaías capítulo 32 está nos informando que Ele é o principal esconderijo. Principal esconderijo. Diz assim: olha, eis aí está que reinará o rei com justiça e retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Em Jesus você está escondido. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você está abrigado em Jesus. Ele é o esconderijo certo, Ele é o esconderijo principal. Glória a Deus. Terceiro, Ele é o principal fundamento da igreja. Tem uns por aí que o fundamento deles é Pedro. Outros por aí são seus líderes. Mas um dia Jesus, andando com seus discípulos, Ele parou e perguntou: o que o pessoal está falando acerca de mim? Ele: Senhor, é Jeremias. O senhor chora um pouco, Jeremias também está chorando. Outros dizem que o senhor é João Batista. Outros dizem que o senhor é um dos profetas. Mas agora eu quero saber vocês. O que vocês me dizem? Vocês me dizem. Um olhou para o outro.
subiu para cá. Mas Pedro, embora fosse um pouco intrometido, mas ele era intrometido cheio da graça de Deus. É ruim quando é intrometido sem graça de Deus, mas quando tem graça de Deus está tudo certo. E Pedro era essa pessoa, e ele recebeu aquela revelação de Deus: ah, tu és o filho de Deus. E Jesus disse: muito bem, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que esta igreja está marchando há 49 anos? Porque o fundamento dela se chama Jesus de Nazaré. As portas do inferno, nos transcorrendo anos, se levantaram muitas vezes contra ela, mas não prevaleceram, porque o fundamento, a pedra principal desta igreja se chama Jesus. Nós já vamos terminar. Ele é o principal profeta. Moisés foi um dos grandes cultos do Antigo Testamento. Mas Jesus é maior que Moisés. Lá em Hebreus diz: falando Deus antigamente pelos profetas, falou antigamente pelos profetas, mas hoje Ele nos fala pelo Filho, porque Jesus é o principal. Se você der ouvido a Jesus, porque Ele continua falando, Ele é o principal, vai dar tudo certo. A gente vinha de carro agora, e um dos hinos, os irmãos pôs lá para tocar no CD, dizia mais ou menos assim: ó, o médico já falou, mas Deus não falou. Talvez você veja o culto aqui desta noite, você já ouviu muita gente falar, mas Jesus já falou. Ele é o principal, você tem que ouvir Ele. A resposta certa está com Ele, a saída certa está com Ele, o caminho certo é Ele, a vida certa é Ele, a saída é Jesus. Se Ele ainda não falou, aquiete o seu coração e espere Ele falar, porque Ele ainda é o principal profeta. Glória a Jesus. E aí o salmista diz, e eu vou terminar agora: e isto é maravilhoso aos nossos olhos. Este Jesus que é o principal já realizou coisas extraordinárias na sua vida, que só Ele pode fazer. Só Ele tem poder, porque Ele é o principal. E eu vou terminar minha fala cantando o hino do cantor cristão, só o corpo. E vai ser fácil nós aprendermos. Quem souber, eu já vou resolver para o nosso pastor parar. Sou feliz, hoje estou. Sou feliz, hoje estou, é Senhor. Vai ficar bonito. Os irmãos, nós vamos cantar a primeira parte, as irmãs vão responder.
Sou feliz. Sou feliz. Sou feliz. Oh, Jesus, meu Senhor. Mais uma vez. Sou feliz. Oh, Jesus. Glorificado seja o nome do Pai. Meus irmãos, está tão gostoso que não dá vontade de terminar. Mas nós estamos chegando ao final do culto desta noite. Amanhã nós teremos mais uma porção e no domingo mais uma porção. Antes, porém, eu quero que vocês aproveitem esses 3 dias que nós já começamos a despedida desse tempo. Glória a Jesus. Mas fora hoje, fora amanhã, fora domingo, nós vamos ter 2 dias especiais para a nossa despedida desta casa de oração. O primeiro dia será por todo o campo, numa terça-feira, no dia 20 de dezembro de 2011. E nós estamos pedindo a presença dos irmãos mais antigos desses cultos, que nós estaremos dando oportunidade para você falar o que você sentiu de Deus nesse dia. Então os mais antigos não podem faltar no dia 20 de dezembro, a partir das 19 horas.